1 João capítulo 3, versículos 14 ao 19. A Bíblia diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha só a afirmação de João. João diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como é que João sabe disso? E ele responde: porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. É verdade, nós sabemos disso, porque a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o céu. Então essa é uma verdade bíblica, a menos que ele realmente venha a se arrepender, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Eu quero ler até aqui, convido você a fechar seus olhos e vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Ela é, Pai, a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Nós cremos na inspiração desta palavra. Nós cremos, Pai, que esta é a profecia do Senhor. E ela vem do Senhor. E assim, Pai, nós cremos também que é o Teu Espírito que tira todo o empecilho, que tira tudo aquilo, Pai, que possa roubar a palavra do nosso coração. E por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda do nosso coração e da nossa mente tudo que venha, Pai, de alguma forma atrapalhar que nós possamos absorver esta palavra em nossa vida. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estava lendo a respeito de algumas igrejas e falava de uma igreja que havia uma frequência, todo domingo havia uma frequência nessa igreja de mais ou menos 2.000 pessoas pela manhã. Então 2.000 pessoas se reuniam nessa igreja. E à noite, esta frequência ia para 600 a 700 pessoas. 2.000 pessoas vinham à igreja pela manhã. Mais ou menos 600 e 700 pessoas vinham ao culto à noite. E você pode dizer assim: puxa vida, mas essa é uma igreja muito boa, porque 2.000 pessoas vinham ao culto. Mas a grande verdade dessa igreja é que no seu hall de membros, os membros dessa igreja somavam 7.000 pessoas. 7.000 pessoas estavam arroladas no hall de membros dessa igreja. E de 7.000 pessoas, apenas 2.000 pessoas vinham de manhã e 600 a 700 pessoas, ou seja, 10% dos membros vinham à noite. Então não era tão boa dessa forma. Eu estava também lendo esse mesmo autor dizendo de uma outra igreja que havia 2.100 pessoas no seu hall de membros, mas apenas 725 pessoas vinham ao culto à noite. E essa não é uma realidade diferente de muitas igrejas. Infelizmente, muitas das nossas igrejas, elas então têm um hall de membros, pessoas que se tornaram membros da igreja, e agora falando especificamente de igrejas presbiterianas,
que então nós temos pessoas que entram para a igreja, elas são preparadas antes de se tornarem membros, elas estudam a palavra de Deus, elas fazem a classe de catecúmenos para aprenderem as doutrinas da palavra de Deus, e aí então elas passam por o processo do conselho de serem entrevistadas, para que entrem então, se tornem membros da igreja, membros que possam ser uma bênção dentro do reino de Deus. Mas infelizmente, ao se passarem 6 meses, 1 ano, essas pessoas que outrora entraram nesse hall de membros, não todas, é claro, mas algumas delas começam a não mais vir à igreja, começam a se separar do povo de Deus, a não se importar mais com os seus irmãos, e finalmente elas estão então novamente inseridas neste mundo. Essa é uma triste realidade. Meus irmãos, quando a gente diz assim, há pessoas que não mais frequentam as igrejas, há pessoas que outrora fizeram a sua pública profissão de fé, prometeram diante de Deus e disseram, eu prometo ser fiel, eu prometo dar bom testemunho, eu prometo então sustentar a igreja de Deus através do meu testemunho, através das minhas orações, através dos meus dízimos, e essas promessas então caem no esquecimento, caem no vazio. E a grande questão que nós levantamos, e nesta noite eu quero de fato fazer uma análise nas nossas vidas, é que como Deus tem visto isso nas nossas igrejas e na nossa própria vida. E eu quero dizer, meus irmãos, que os crentes que se ausentam dos cultos sem um motivo e demoradamente, que não mais se interessam pelo culto, que não mais se interessam pelos seus irmãos, que não mais se interessam pelo Evangelho, que não mais se interessam pela palavra de Deus, não são regenerados. Não são pessoas convertidas. Elas são apenas membros de igreja. Elas são apenas pessoas que se tornaram, que deram respostas certas diante do conselho, quando perguntaram então a respeito da sua fé, elas então deram respostas corretas naquele momento, mas os seus corações não eram regenerados. E essa é uma triste realidade. E quando nós olhamos aqui para 1 João, o texto que nós lemos no capítulo 3, eu quero dizer que João, então, ele vai trabalhar nesse sentido. 1 João vai começar a falar a respeito do que é verdadeiro, do que é realmente crente e do que é falso. Ele vai dizer então o que brota no nosso coração, ou o que está no nosso coração, de fato mostra se nós somos pessoas regeneradas pelo Espírito, ou nós somos pessoas apenas convencidas de alguma maneira, mas o nosso coração nunca esteve em Cristo. Eu quero convidar você e eu para olharmos esse texto e de fato percebemos isso na nossa vida. Então, meus irmãos, eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja lá em Rondônia, e tive o privilégio de ser pastor de uma senhora chamada, nós chamávamos essa senhora, apesar dela não gostar, nós a chamávamos de Dona Santa. Dona Santa. Mas o nome dela não era esse, era Maria. E a Dona Santa, então, ela foi uma das pioneiras em Rondônia, quando se começou a abrir o estado de Rondônia, na década de 70, ela chegou ali com o seu marido. E então eles ganharam um pedaço de terra no meio da floresta amazônica e foram para lá. Pioneiros, abrindo literalmente caminho no machado, no facão, conquistaram lá sua terra. E um dia, esta mulher, ela ouviu do Evangelho. Uma mulher que não suportava crente, uma mulher que não suportava o Evangelho, ela ouviu a mensagem do Evangelho.
E ela então teve o seu coração regenerado no meio do mato, no meio da floresta amazônica. E essa mulher então, uma vez por mês, ela fez um compromisso: eu irei à igreja. Olha como que é o coração do crente, da pessoa regenerada. E é disso que João está falando na sua carta. Ele está escrevendo à igreja ali, ele está escrevendo aos irmãos e dizendo: olha, vocês têm que perceber, vocês não podem ser enganados, o que é verdadeiro e o que é falso. Vocês não podem viver na ilusão. E essa mulher então, Deus produziu no seu coração um desejo imenso de ir à igreja. E ela disse: uma vez por mês eu irei à igreja. E você fala: poxa, uma vez por mês? Ela morava no meio do nada, não tinha estrada. E uma vez por mês, a dona Santa, como nós a conhecíamos, colocava o seu machado nas costas e partia para a igreja. E literalmente ela tinha que abrir caminho no machado. E quando ela chegava à igreja, ela ficava na porta da igreja um tempo chorando, chorando, chorando. Até que ela entrava, porque ela se sentia tremendamente abençoada de estar na igreja, de estar entre o povo de Deus. Meus irmãos, a triste realidade, quando nós olhamos de forma mais ampla, mais geral, para os evangélicos na nossa nação, nós constatamos que muitos dos que estão inscritos nas listas de membros de igreja demonstram pouca ou nenhuma evidência de que amam os irmãos. Pouca ou nenhuma evidência de que se preocupa com as coisas de Deus. Pouca ou nenhuma evidência de que se preocupam com a eternidade. Eu quero que você volte aqui no texto, 1 João capítulo 3, versículo 14. João, eu vou insistir aqui em Paulo, não é João, né? João, ele vai dizer que é um sinal claro de um indivíduo que não foi regenerado, ele não se preocupa com os irmãos. É um sinal claro da não regeneração. E ele não está falando de gente lá de fora. Ele não está falando de gente que não tinha nada a ver com a igreja. No versículo 14, ele vai dizer assim para nós: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, como é que alguém sabe de que já foi regenerado espiritualmente? Quando Paulo fala lá em Efésios 2, ele começa no versículo 1, que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos por esse mundo vivo fisicamente, mas espiritualmente morto, alheio à vida de Deus, sem se interessar por Deus. Nós éramos por natureza filhos da ira, mortos. E João vai dizer assim: como é que eu sei que eu passei da morte espiritual para a vida espiritual? E ele vai responder no versículo 14: porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Se você dá uma olhadinha aí para trás, para os lados, você vai ver os seus irmãos. E é triste, meus irmãos, quando pessoas dizem assim: bom, eu não vou na igreja porque se eu for, eu vou me encontrar com fulano e eu não suporto fulano. Isso é um dos sinais, essa é uma das evidências que João está dizendo aqui, de que algo não aconteceu no coração. De que uma pessoa pode ter sido recebida como membro de uma igreja, mas não houve uma ação do Espírito Santo no seu coração, regenerando a sua vida. E isso é desesperador, preocupante, angustiante. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos achar que está tudo bem, porque não está. E João então diz para nós: aquele que não ama, olha só o que ele diz no final do versículo 14, aquele que não ama permanece na morte. E ele vai arrematar no versículo 15: todo aquele que odeia
a seu irmão é assassino. Agora ele não só demonstra que ele não é um regenerado, que ele usa da indiferença para com o outro, mas João fala que ele acumula pecado porque ele passa a odiar o seu irmão. E ele diz que o assassino não tem vida eterna em si mesmo. Porque a Bíblia fala que de fora ficarão os assassinos. Pessoas que não só mataram alguém e nunca se arrependeram, mas pessoas que odiaram os outros. João fala que esse é uma evidência tremenda de que não houve no seu coração qualquer evidência de regeneração. Veja que o amor é a principal característica do verdadeiro crente. É o amor. Porque esse amor é encontrado em Jesus Cristo. Irmãos, pessoas que se dizem crentes, pessoas que estão em rolos de membros de igreja, mas se ausentam dos cultos demoradamente. Não se preocupam em estar na igreja. Não se preocupam com os seus irmãos. Esse é um sinal, é uma evidência de que não houve regeneração. Que essas pessoas não estão doentes. Que essas pessoas não estão incapacitadas. Que elas não têm empecilhos. Mas mesmo assim elas não amam a comunhão. Elas não amam o estar juntos. Então, infelizmente, os seus corações não foram transformados. O texto nos fala também, no versículo 16, que há pessoas também que mostram a falta de regeneração nas suas vidas, demonstram que podem ser membros de uma igreja, que podem até mesmo galgar cargos dentro dessa igreja, podem ter papel de liderança dentro dessas igrejas, mas sem terem nunca experimentado uma regeneração. O texto nos mostra no versículo 16 que essas pessoas, elas não conheceram o amor, porque elas estão mais interessadas em si mesmas do que em Deus. São pessoas que, ao contrário daquelas que se ausentam, daquelas que não vêm à igreja, daquelas que têm mais prazer na companhia do mundo do que na companhia dos santos, são pessoas, ao contrário disso, que elas vêm, mas elas estão preocupadas consigo mesmas. Elas só pensam em si, elas não pensam em Deus. O culto para elas, a comunhão para elas, as coisas espirituais para elas, é para que lhes dê algum tipo de conforto nesta vida. É para que lhes dê alguma coisa palpável nesta vida. Não é por Deus. Não é por amor a Cristo. O versículo 16 nos diz assim: nisto conhecemos o amor. Como é que a gente conhece o amor? E João fala que Cristo deu a sua vida por nós. Assim nós conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Cristo não se preocupou, não se importou consigo mesmo. E Ele vai dizer para nós que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa é uma proposta, meus irmãos, que a gente não pode entender sem a ação do Espírito no nosso coração. Pessoas que vêm à igreja preocupadas consigo mesmas, é um sinal de que no seu coração não houve ainda uma regeneração, que elas não vêm à igreja por causa de Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Pessoas que vêm à igreja e dizem assim: eu não gostei do culto. Você não tem que gostar do culto. O culto não é para você. Não é para você. Não é para você que as pessoas estão tocando aqui. Penso eu. Não é para você que elas estão cantando. Não é para você que o culto acontece. Mas é para Deus.
Então, se eu venho à igreja para que eu seja de alguma forma adulado, para que eu seja de alguma forma recompensado nesta vida, então eu estou demonstrando que eu não conheço a Deus. Eu estou demonstrando que eu não experimentei uma transformação. Não houve regeneração no meu coração por conta disso. Eu quero que você abra a Bíblia, mesmo você mantendo aqui, mas eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Veja só esse texto. Romanos capítulo 8. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, convido você a olharmos o versículo 5 em diante. Romanos 8, versículos 5 em diante. Então Paulo diz assim para nós, aqui em Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é uma constatação que não deixa dúvida alguma. Se você se importa mais com as coisas deste mundo, consigo mesmo do que com Deus, você não vai poder agradar a Deus nunca. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E eu aqui espero que nós sejamos também colocados aqui com Paulo, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ele coloca uma ressalva. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. São coisas muito sérias, meus irmãos. Muito sérias. A igreja, as coisas espirituais, você não pode levar de qualquer jeito. Eu não posso levar de qualquer jeito. Eu não posso fazer dessas coisas um apêndice na minha vida, como a gente diz, um puxadinho. Não, são coisas muito sérias. Se você não tem levado com seriedade as coisas de Deus, eu quero despertar no seu coração esta noite, e que você sonde o seu coração, peça a Deus para fazer isso. Senhor, se eu estou na lista dos não regenerados, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Isso é muito sério, porque tem a ver com a sua eternidade. Tem a ver com você. Eu não posso responder por você, eu posso responder por mim. Mas o que eu posso fazer através da palavra de Deus é despertar a nossa mente e o nosso coração. Jesus Cristo se importou com as pessoas, mesmo quando ele foi duro. Lá em Mateus 23, abra lá a sua Bíblia. Jesus, em alguns momentos, foi muito duro. Em alguns momentos, a palavra de Deus é muito dura conosco, para nos despertar. Às vezes a gente está no mundo da fantasia, está achando que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. Às vezes você está muito distraído, andando por esse mundo como ele fosse seu, como se você controlasse o dia que você finalmente desse o último suspiro. Toma cuidado. Em nome de Jesus eu exorto que você tome cuidado. Jesus às vezes era duro com as pessoas, e lá no Mateus 23 ele traz um sermão de duro aos escribas e fariseus. E ele começa no versículo 13 dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus é duro com essas pessoas para despertá-los à fé, para que eles possam ter consciência de que eles acham que estão dentro, quando estão tremendamente fora. O grande pregador Charles Spurgeon, ele, num dos seus sermões, ele disse: olha, a porta quase aberta
quase fechada, melhor dizendo, está aberta. E você pode lá na sua casa encostar a porta. Mas se ela não estiver trancada, ela está aberta. A água quase quente está morna. E ele diz: o homem quase salvo está irremediavelmente perdido. Não existe para Deus uma pessoa quase salva, quase lá. E Jesus deixou isso claro: olha, vocês estão fora do reino de Deus, e o pior é que vocês acham que estão dentro. E por acharem que estão dentro, vocês não deixam outros entrarem. Isso pode acontecer conosco. Achamos que estamos dentro, mas não há evidência de salvação na nossa vida. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Não há preocupação, não há pensamento. Mensagens no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, que mostram isso. Que não há preocupação com Deus. Não há preocupação com o eterno. Irmãos, embora muitas pessoas, elas até mesmo fizeram a oração do pecador, elas vieram, em alguns casos, elas vieram à frente num culto, quando um pregador apelou então para que elas recebessem a Jesus, e elas no seu coração disseram: eu vou lá ver como que é isso. E vieram e fizeram a oração do pecador e disseram: Senhor, eu estou arrependido do meu pecado. E elas então acham que por terem feito isso, atendido ao apelo num culto, elas se tornaram agora parte do reino de Deus, elas se tornaram salvas, e muitas e muitas e muitas pessoas estão enganadas, porque não houve mudança no seu coração. E uma pesquisa feita, infelizmente, ela trouxe um resultado terrível. Essa pesquisa feita nos Estados Unidos, mas vale para nós também, que algumas campanhas evangelísticas de pregadores, então, que passaram ali pela América, os Estados Unidos e outros países também, chamando os pecadores, então, nos cultos para se fazerem a oração do pecador, oração do arrependido, dizendo: olha, Senhor, então eles repetem uma oração, e agora vocês estão salvos, declara o pregador. Algumas igrejas então tentaram arrebanhar essas pessoas para que continuassem então crescendo na vida cristã, e o resultado foi desanimador. Grande maioria dessas pessoas que fizeram a oração do pecador não tinham nenhum desejo de crescerem espiritualmente, não tinham nenhum desejo pela igreja, não tinham nenhum desejo pela palavra, mostrando então que não houve conversão em seus corações, não houve regeneração. E muitas pessoas estão dentro das igrejas enganadas, achando que estão dentro do reino de Deus, quando na verdade estão fora. E a evidência das suas vidas mostram isso. Não há desejo por Deus, não há amor pelos irmãos, não há amor pela palavra, pelo culto, pelas coisas espirituais, mas o seu desejo, o seu amor, apenas as coisas deste mundo. Algumas ainda tentam conciliar ambas as coisas e não percebem que a amizade do mundo é inimiga de Deus, e que se você quiser ser amigo de Deus, você se constitui imediatamente um inimigo do mundo. E nós não percebemos isso. E nós achamos que podemos conciliar muito bem ambas as coisas e vivemos bem com todo mundo. Irmãos, não é assim. Não é assim. Mas esse tem sido um evangelho que cada vez mais tem se repetido nos nossos dias. Um evangelho diluído, adocicado, um evangelho transformado pela mídia, pela imprensa ou pelas teorias de marketing para tornar mais palatável,
tornar mais agradável aos ouvidos, não ser tão agressivo, e chamar mais e mais pessoas e fazer delas 2 vezes mais filhas do inferno. Infelizmente. Se pode tudo. O texto nos mostra que o verdadeiro convertido está lá em 2 Coríntios capítulo 5. João faz eco com esse texto, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, meus irmãos, que realmente quando a pessoa ela faz a oração do pecador, de fato há arrependimento no seu coração, acontece com ela o que está no capítulo 5, versículo 17 de 1 Coríntios. 2 Coríntios, desculpa, capítulo 5, versículo 17. E a Bíblia diz para nós que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Mas essas pessoas, infelizmente, elas vêm à igreja, elas se tornam membros da igreja, elas então até assumem alguns cargos na igreja, ou elas vêm, se tornam membros, desaparecem da igreja, porque as coisas velhas na sua vida não passaram e nada se fez novo. Eu não estou falando da luta do crente contra o pecado, porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. Não é propriamente pecado ser tentado. Não é disso que nós estamos falando quando você é tentado ao mal, mas nós estamos falando de pessoas que nunca abandonaram o seu pecado, nunca se foram feitas novas criaturas, nunca as coisas velhas passaram e elas continuam então nos nossos halls de membros, elas continuam então vivendo igual nesse mundo e acham então que está tudo bem, porque alguém disse para elas que está tudo bem. Não está. Não está tudo bem. A palavra de Deus diz que você, que tem vivido assim, está em grave perigo. Grande perigo cerca a sua vida. Meus irmãos, lá em João, no capítulo 2, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23, 24 e 25, Jesus faz uma pregação, e alguns então usam essa pregação de Jesus para dizer que é dessa forma mesmo que as coisas acontecem, né? E alguns até manifestam fé em Jesus. Capítulo 2, 23, 24 e 25, a Bíblia diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha só. Creram no seu nome. Parece que está tudo bem aqui. Então parece que isso dá base para pregações que repetem uma oração lá: está tudo bem, agora eu declaro você salvo e vá em paz, e você agora é um crente e o céu está aberto para você. Mas o versículo 24 diz assim: o próprio Jesus não se confiava a ele, porque os conhecia a todos. O próprio Jesus não confiou nessa declaração de fé. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmão, tem muita gente que crê em Jesus para curar uma doença, quando precisa fazer uma viagem. Então eles vão à igreja, eles dizem assim: olha, ora aí por mim, eu creio que Deus pode fazer isso, eu creio em Jesus. Mas não é esse tipo de fé que salva. Até o diabo demonstra fé. Tiago vai dizer assim: você crê que Deus é um só? Tudo bem, você faz bem. Até os demônios creem nisso, mas eles não são salvos. Então o texto, a palavra de Deus nos diz que crer em Jesus tem algo muito mais profundo envolvido. Crer em Jesus significa que a sua vida agora pertence ao Mestre. E se ela não foi radicalmente transformada e mudada, então eu sinto muito.
ainda não aconteceu na sua vida uma transformação. Pode ser que venha acontecer. Mas se a sua vida não foi radicalmente transformada, então nada feito. Essa é a mensagem do Evangelho para nós, para as nossas vidas. Irmãos, Paulo vai falar a respeito da igreja, né? E ele fala a respeito de alguns crentes carnais. E quando Paulo fala a respeito de alguns crentes carnais, algumas pessoas vão dizer, aí, tá vendo? O fato de alguma pessoa ela não gostar de ir à igreja, ela não gostar da comunhão dos irmãos, o fato de algumas pessoas viver uma vida dupla, ela está na igreja, mas você vai ver a vida dela lá fora, está toda ao contrário daquilo que ela deveria estar. Não, isso é só um crente carnal, um crente carnal. Não é disso que Paulo está falando quando ele se refere a crente carnal. Ele está falando de pessoas que estavam se desentendendo dentro da igreja. Era um problema pontual. Eles entraram em discussão a respeito de algumas coisas dentro da igreja e por um tempo eles agiram como pessoas carnais. Ele não está falando de um pecado deliberado, de pessoas que amam o pecado, não é nada disso. Pessoas que amam o pecado são não crentes. Ah, mas eu sou membro da igreja, você é um não crente. Você não crê ainda, não foi transformado, meus irmãos. O capítulo 13 de 2 Coríntios, quero que você abra lá, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Observe isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A Bíblia diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então olhe para você mesmo. As minhas ações, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus gostos, a minha vontade, elas refletem o que está em mim. Se você chegar à afirmação, eu, na minha vida, tenho demonstrado amor àquilo que Jesus ama. Muito bem, isso é o sinal da regeneração. Esse é o sinal de que Cristo Jesus habita na sua vida. Meus irmãos, eu quero que você volte no texto, nós já vamos aqui para a conclusão. O texto no versículo 19, eu quero só dizer o seguinte: como saber entre o verdadeiro e o falso? Como saber entre o verdadeiro e o falso? Ou seja, em outras palavras, como que eu posso saber se eu já fui regenerado? Se eu estou no meio dos falsos convertidos, como eu posso saber? Então a Bíblia não nos deixa na escuridão. Ela vai nos ensinar. Veja aí, 1 João capítulo 3, versículo 19. Ele diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, como tirar essa angústia do coração? O primeiro sinal, meus irmãos, ele fala, ó, isso conheceremos, ou seja, o amor pelas coisas de Deus, o obedecer a Deus é o que vem antes. O amor pelos irmãos, o amor pela casa do Senhor, tudo isso é sinal. Mas uma das coisas que é um sinal evidente e forte é se você se preocupa de fato de como está a sua vida diante de Deus. Se você se preocupa de fato como anda a sua vida diante do Senhor. Se você se preocupa com os seus pecados. Se os seus pecados te incomodam. Isso é um sinal. Mateus 7, versículos 21 a 23, a Bíblia diz assim, Jesus fala, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
muitos naquele dia hão de dizer-me, ou vão me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uma das evidências mais fortes de que alguém está na fé, de que Cristo Jesus vive nele, de que ele foi regenerado pelo Espírito, que ele sente pavor, ele sente medo dos seus pecados. Se alguém não se importa como está vivendo lá fora, os seus pecados diante de Deus, ele não se importa com isso, é um sinal muito forte de que não há regeneração, de que ele está enganado. Isso é muito sério, meus irmãos. Como saber? Nós precisamos ter essa consciência. A Bíblia diz que aquele que não abandona os seus pecados, inclusive de não participar dos cultos, pensa que isso não é um pecado também? Às vezes a gente acha que não. Eu posso não participar, isso é uma escolha minha. Isso é uma escolha minha. Se você é crente, não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Se não houver arrependimento, a Bíblia fala lá em Mateus 18, versículo 15, de uma pessoa que é exortada e ela não se arrepende, e ela endurece. Essa pessoa então é levada diante das autoridades da igreja. Mateus 18, 15. E por seu coração endurecido, que não se arrepende, a Bíblia diz que ela é expulsa e considerada como ímpia. A palavra é dura. Num tempo de agregação que nós vivemos, de boa vizinhança, de que nós devemos fazer de tudo para não ofender o outro, do politicamente correto, Jesus traz uma palavra que não mudou. Se uma pessoa não se arrepende dos seus pecados, ela não pode ser considerada crente, mesmo que ela esteja no rol de membros. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero deixar conosco esse texto da palavra do Senhor. E se você, por um acaso, perceber que falta sinais, falta evidência na sua vida de que você é um regenerado, que Deus tem levantado isso no seu coração, e você diz: puxa vida, realmente eu não tenho tido amor pelos irmãos, eu não tenho me preocupado com a casa de Deus, com a igreja, eu não tenho me preocupado com como eu vivo lá fora, com os meus pecados, com a minha vida diante de Deus. Então, é hora de pedir misericórdia para Deus, perdão para Deus, para que o Espírito Santo, meus irmãos, ele opere uma regeneração verdadeira na sua vida, uma transformação verdadeira. Aí sim você passa a ser uma nova criatura. Você passa a ser alguém que deixa as coisas velhas para trás e tudo se torna novo na sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu convido a igreja a se colocar em pé para que façamos a oração final e a impetração da bênção do Senhor, dando então a conclusão do nosso culto. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, porque graças a ti nós passamos da morte para a vida. Nós estamos aqui, Senhor, te glorificando. Nós estamos aqui agora repletos do teu Santo Espírito, prontos, Senhor, para cumprir a missão de proclamar o teu Evangelho a toda criatura. Nos dê, Senhor, a tua paz, nos dê, Senhor, uma boa semana passada em tua presença. Faça com que nós possamos ter vidas edificantes dentro do lar e fora dele. Que possamos ser bênção, Senhor, para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E esta é a nossa oração em nome do teu Santo Filho Jesus. Amém.
E agora, igreja, receba a bênção do nosso bom Deus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja que se reúne na IPCG, e também com a igreja que está espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.